O canal Bom Senso traz para você, agora, um assunto que chama muito a nossa atenção e é muito curioso. Nós humanos, somos seres vivos. Dentre os reinos existentes que são o reino Monera, Protista, Fungi, Plantae e reino Animalia. Esta classificação foi proposta pelo pesquisador Whittaker em 1969. A classificação dos seres vivos em reinos é feita de acordo com as semelhanças entre as características genéticas, anatômicas e estruturais. A primeira organização dos seres vivos em reinos foi criada por Aristóteles, dividindo-os em animais e plantas. Aristóteles foi um grande filósofo da antiguidade. Nasceu em 384 a.C., na Macedônia que, na época estava sob influência grega. Aristóteles se interessou muito pelo tema, ciências da natureza. Vamos passar rapidamente por algumas características dos 5 reinos animais. Reino Monera engloba todos os organismos procariontes, ou seja, os que não possuem núcleo delimitado por membrana nuclear. As bactérias e as cianobactérias são exemplos de seres do reino Monera. Reino Protista engloba seres unicelulares e multicelulares, com nutrição autotrófica e heterotrófica. Seres desse reino que realizam nutrição autotrófica significa que eles mesmos são capazes de produzir seu próprio alimento, enquanto os heterótrofos se alimentam de outros seres. Sabe que ser faz parte desse reino? Os protozoários e alguns tipos de algas são exemplos de seres do reino Protista. Reino Fungi. O reino Fungi apresenta seres macroscópicos, mas também microscópicos. Eles possuem as seguintes características. São seres heterótrofos, podem ser uni- ou pluricelulares, sua reprodução pode ser sexuada ou assexuada e sua respiração pode ser aeróbia ou anaeróbia facultativa, quando em ambientes que dispõem de pouco oxigênio. A capacidade adaptativa dos diversos seres vivos que existem é, realmente fantástica. Parece que em qualquer local do planeta, a Mãe Natureza dá um jeito de fazer com que alguma forma de vida floresça. Os fungos são os exemplos de seres vivos que pertencem a esse reino. E existem muitos fungos macroscópicos que são utilizados em nossa alimentação, como o cogumelo champignon. Também podem ser utilizados na produção de alimentos, como as leveduras para a fermentação de bebidas e pães. Bolores são fungos que surgem em matéria orgânica. Líquens são espécies que surgem da associação de fungos com outros organismos, como algas e cianobactérias. Reino Vegetal. O reino vegetal apresenta seres vivos com as seguintes características. Quanto à nutrição, são seres autótrofos que realizam fotossíntese e reproduzem-se de forma sexuada ou assexuada, dependendo da planta. Exemplos de seres do reino vegetal. Há plantas que são consideradas como sendo vasculares, pois apresentam vasos, os quais conduzem à seiva. Mas, também, existem as plantas avasculares, por não disporem desse processo. Samambaia, pinheiro e coqueiro são exemplos de plantas vasculares. Ao passo que as briófitas, como os musgos, são avasculares. Existe também as plantas parasitas que apresentam uma nutrição diferente das demais, pois necessitam de outras plantas para sobreviver e por isso são heterotróficas. Agora sim, após essa apresentação sobre as diversas formas de vida existentes em nosso planeta, chegou o momento de introduzir o reino ao qual pertencemos. Reino Animal. Ele é dividido em 2 grupos principais: os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados possuem vértebras, coluna dorsal e crânio. Trata-se de um reino que apresenta seres bastante distintos em termos de anatomia e fisiologia, mas que reúnem as seguintes características. São seres heterótrofos, pluricelulares. A maioria apresenta reprodução sexuada. E realizam respiração aeróbia. Exemplos de seres do reino animal. Os animais são classificados como vertebrados, do filo dos cordados, pela presença de coluna vertebral. As classes com exemplos desses animais são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mas, não se esqueça que existem os animais invertebrados. Eles não possuem coluna dorsal e existem diversos filos que se enquadram nessa classificação. Alguns exemplos de animais dessa categoria são as lulas, lesmas e minhocas.
Após essa breve revisão sobre o assunto seres vivos, vamos, finalmente, apresentar os maiores animais do planeta. E lembro a você que há diversos fatores a serem considerados, como altura, comprimento, peso, dentre outras características. Desse modo, um animal pode ter sido classificado numa determinada posição por ter sido levado em consideração sua altura, por exemplo, no entanto, pode perder para outro animal em termos de comprimento ou peso. Então vamos lá. Em nossa lista, consideramos o crocodilo de água salgada, ocupando o quinto lugar. Crocodilo de água salgada. Os machos chegam a 7 metros de comprimento e pesam até 2 toneladas. E é muito discrepante o tamanho dos machos em relação às fêmeas, pois enquanto eles chegam a 7 metros, elas, dificilmente passam dos 2,5 metros. Vive nos oceanos Índico e Pacífico, em regiões de manguezais pantanosos, estuários e zonas costeiras de mar aberto. O quarto é o elefante africano. É considerado o maior mamífero terrestre. Chega a medir 4 metros de altura e 7,5 metros de comprimento. E seu peso pode chegar a 10 toneladas. O terceiro lugar fica com o tubarão-baleia. Ele chega até 12 metros de comprimento e pesa até 13 toneladas. Veja que curioso. O segundo lugar é ocupado por um invertebrado. A lula colossal, que pode atingir 14 metros de comprimento. Ela vive desde o norte da Antártida até o sul da América do Sul, África do Sul e Nova Zelândia. E o troféu do primeiro lugar vai para a baleia azul. Esse é o maior animal do planeta. Chega a medir 30 metros de comprimento, o equivalente a um prédio de 10 andares. Já imaginou um animal desse tamanho? 10 andares? Apenas em filme, não é mesmo? Vou dar outra referência para pensarmos no tamanho desse animal. O caminhão-cegonha. Aquele caminhão que leva diversos carros. Então, esse veículo que, frequentemente vemos nas ruas tem comprimento de 14 metros. Alguns caminhões desse tipo chegam a ter 23 metros de comprimento. A baleia azul chega a 30 metros. É o maior animal do planeta. Ele pesa cerca de 180 toneladas. E todo esse tamanho faz dele o animal mais barulhento do mundo também. A baleia azul é um animal migratório e vive em todos os oceanos do planeta. Vamos, agora, para o lado oposto. Aqui estão os menores animais do mundo. Musaraña pigmeu. Esse é o menor mamífero terrestre, com filhotes do tamanho de uma abelha. Esta espécie é muito comum no sul da Europa e no norte da África. E, também, é encontrado em certos pontos do continente asiático. Morcego do Bumblebee. Também chamado de morcego nariz de porco de Kiti. Este mamífero mede apenas 3 centímetros e pesa 2 gramas, quando adulto. Pode ser encontrado na Tailândia e Mianmar, países do Sudeste Asiático. Camaleão Brookesia micra. É um tipo de camaleão que foi descoberto em Madagascar. Quando está em sua fase adulta, ele chega a medir pouco mais de 2 centímetros. E muitos deles medem apenas 1 centímetro, do nariz até a ponta da cauda. É o menor réptil do mundo. Sapo-pulga. Outro dos menores animais do mundo é o sapo-pulga, um anfíbio que pode ser encontrado em terras brasileiras. Medindo somente 10 milímetros, esse animal foi descoberto em áreas protegidas da Mata Atlântica e se alimenta de formigas e pequenas aranhas. Rampaedophrenia mauensis. É o menor vertebrado do mundo, com um comprimento entre 7 e 8 milímetros. Vive no lixo orgânico de folhas no chão de florestas tropicais, na Papua Nova Guiné. É um país da Oceania. É um dos países com maior diversidade cultural no mundo. De acordo com dados recentes, 848 línguas diferentes são listadas no país, das quais 12 não possuem nenhum falante vivo. Mas esse é um assunto para um outro momento. E, retomando para os maiores, não entrou na lista dos 5 maiores, a girafa, no entanto, se considerarmos sua altura, trata-se do maior do mundo. Pois pode atingir 5,8 metros de altura. E, além da girafa, ainda podemos citar como alguns dos maiores animais do planeta o rinoceronte branco.
É um gigante terrestre, podendo atingir 4 metros de comprimento e pesar entre cerca de 3 toneladas. Ele é encontrado no continente africano. Mais especificamente em países como África do Sul, Namíbia, Quênia, Botswana e Zimbábue. O hipopótamo é o terceiro maior mamífero terrestre, podendo atingir entre 3,5 e 4,5 metros de comprimento e seu peso varia de 1,5 tonelada a 4,5 toneladas. Vivem na África, em regiões de rios, lagos, pantanos e savana. São mamíferos semiaquáticos que passam a maior parte do dia na água ou na lama. Ainda temos o albatroz errante. Os machos das ilhas Geórgia do Sul, próximo à Antártica. Eles pesam entre 8 a 12 quilos. Possuem a maior envergadura entre as aves. Os machos chegam a 2,7 metros, mas foram encontradas aves de até 5,3 metros de envergadura. Não podemos nos esquecer dos ursos marrons e polares, que podem pesar 1 tonelada e atingir 3 metros de comprimento. E finalizamos com a salamandra gigante da China, chega a quase 2 metros e a pesar 64 quilogramas. Mesmo ameaçada de extinção, é considerada uma iguaria, sendo utilizada na medicina caseira chinesa. Estima-se que existam entre 10 e 50 milhões de espécies de animais no mundo, mas os cientistas só classificaram e deram nome a cerca de 1,5 milhão. Isso em relação às espécies. Portanto, o número total de animais é absurdamente maior. E dentre todos eles, citamos os maiores e os menores animais já registrados em nosso planeta. Curioso e impressionante. A natureza é magnífica. Pessoal, a gente se vê. Ou não.